Good afternoon, everybody. Boa tarde, pessoal. I have a confession to make as we start. Eu tenho uma confissão para fazer enquanto a gente começa aqui. I have never spoken in front of this many law enforcement officers in my life. Eu nunca falei na frente de tantas pessoas que trabalham com respeito à lei. So I hope this will be very friendly. Então eu espero que a nossa conversa seja amigável. I spoke at a banquet in the United States a few months back. Eu falei num banquete nos Estados Unidos alguns meses atrás. And everyone out in the audience was given a stone to hold. E todo mundo naquela audiência recebeu no início da palavra uma pedra. And the stone had a Bible verse on it. E a pedra tinha um verso bíblico, né, naquela pedra. And so when I got up to speak, I saw everybody with a stone in their hands. Então quando eu cheguei para falar, eu vi que todo mundo tinha uma pedra na mão. And I thought this talk better go very well. E eu pensei, tomara que essa minha palavra seja boa, viu? Because if it doesn't, someone has something to throw at me. Porque senão o pessoal tá com pedra na mão para jogar em mim. I thought that was intimidating. Eu pensei que isso era uma coisa que ia me intimidar. A few moments ago, I walked through the crowd to get to the stage. Mas alguns, a few months? I walked through the stage. A few minutes ago, I walked up to the stage through the crowd. Alguns minutos atrás eu passei aqui por vocês ali atrás. And I saw that some of you are carrying guns. E eu vi que alguns de vocês estão com armas aí. And I really hope this talk goes well. E eu falei, eu espero mesmo que essa minha palavra seja boa para vocês. I've been at the same line of work now for 40 years. Tem 40 anos que eu tô no mesmo trabalho. And I've learned some things about leadership along the way. E eu aprendi algumas coisas sobre liderança nessa jornada. And all I want to leave with you today are 4 hard-fought lessons about leadership. E o que eu quero deixar com vocês hoje são 4 lições aprendidas a duras penas. Here's the first one. A primeira é a seguinte: Leadership is intensely spiritual. a primeira é que liderança é algo intensivamente espiritual. I didn't say it's religious. Eu não quero dizer que é uma coisa religiosa, I said it's spiritual. mas com certeza é espiritual. Every decision you make as a leader has a spiritual effect on someone's life. Toda decisão que você toma como líder tem um impacto espiritual na vida de alguém. You affect people's emotions and their identity. Você afeta as emoções das pessoas e a identidade das pessoas. I remember the first job I ever had. Eu me lembro o primeiro trabalho que eu tive na minha vida. I was only on the job just a few hours. Eu passava algumas horas ali naquele trabalho. And I made a helpful suggestion to a boss of mine about how we could do the work more efficiently. E eu fiz ali uma sugestão para o meu chefe naquele trabalho. I remember his words back to me 45 years later. Mas 45 anos depois, eu me lembro da resposta dele. He said, "Bill, I didn't hire you to think. Ele disse, Bill, eu não te contratei para pensar. I hired you to work. Eu contratei você para trabalhar. So shut your mouth and work." Então cale a boca e trabalhe. So I worked. Então eu trabalhei. But I kept on thinking while I was working, Mas enquanto eu trabalhava, eu estava pensando. and I was no longer thinking about how to improve efficiency on that job. E não mais pensando em como eu podia melhorar aquele local de trabalho. I was thinking about what other job I could find, Mas eu estava pensando em que outro trabalho eu podia encontrar. because I was not going to work under leadership that severe or harsh. Mas eu não iria, porque eu decidi que não iria trabalhar sob aquela liderança tão dura. Here's something that happens to leaders over time. Aqui está uma coisa que acontece com líderes no decorrer do tempo. We get seized by a vision or a goal of some kind, A gente se encanta com uma visão, um objetivo diante de nós. and pretty soon that vision or goal starts to just consume us. E rapidamente essa visão, esse objetivo começa a nos consumir. And pretty soon we're so consumed by the vision or the goal, we forget about the people on our team. E rapidamente a gente se atém tanto à visão, ao objetivo, que a gente se esquece das pessoas ao nosso redor. And here's something scarier still. Tem uma coisa que nos amedronta aqui. It's often the leaders with the highest passion level that have the lowest awareness
of the condition of their team. Normalmente são os líderes mais apaixonados pelas suas causas que mais esquecem das pessoas ao seu redor. They walk around and they say, the team doesn't care about the vision as much as I do. Eles dizem, essa equipe não se preocupa tanto com essa visão, esse objetivo quanto eu. So maybe I don't have to care about my team as much as I did before. Então eu não vou também me preocupar com o meu time como eu me preocupava antes. And this can actually ruin the spirit on a team over time. E isso pode acabar com o espírito de uma equipe. 7 years ago, I led our church through a very difficult era. 7 anos atrás, eu conduzi a nossa igreja num momento muito difícil. Some of our senior leaders left. Alguns dos nossos líderes sênior saíram da igreja. And you could tell there was a little unrest on our staff. E você podia dizer que estava um momento meio difícil ali. And my associate said, I think we should take a survey of the health of our staff. E o meu pastor associado, ele disse, eu acho que a gente precisava fazer uma pesquisa do ambiente aqui da nossa equipe. I agreed to it. Então eu concordei. Several weeks later, the results of the test came in. Depois de algumas semanas, os resultados daquela pesquisa chegaram. Now, some of the comments were very positive. Alguns dos comentários foram muito positivos ali. And many people were thrilled at the health of our organization. E muitas pessoas estavam muito animadas com a saúde da nossa organização. But far too many of the comments displayed a kind of disconnectedness or distrust with senior leaders. Mas mais comentários do que eu esperava mostravam que havia alguma insatisfação também na equipe. Someone said, I just feel like I'm a piece of machinery in this great big factory. Alguém disse, eu só me sinto como uma parte dessa grande máquina aqui dessa indústria. Someone said, I don't think our senior leaders even notice me. Alguma pessoa disse, eu vejo que os líderes nem me percebem aqui. But there was one comment that cut me all the way to the core of my being. Mas teve um comentário que pegou fundo no meu coração. Someone wrote, I love our church. Alguém escreveu, eu amo essa igreja. But I feel like a grunt. Mas eu me sinto como uma pessoa, um pau-mandado aqui. Now, let me explain what a grunt means in the U.S. Deixa eu lhe explicar o que significa um pau-mandado pra gente na cultura americana. It's someone who works long hours. É uma pessoa que trabalha muito longas horas. And they feel totally invisible. E se sentem completamente invisíveis. They feel unappreciated and expendable. Se sentem como descartáveis, pessoas que não são apreciadas. They know their opinions don't matter to anybody. Sabem que a sua opinião não importa para ninguém. And it's about the worst feeling a worker can feel. E é um dos piores sentimentos que um trabalhador pode ter. And I was reading that executive summary. E eu estava lendo aquele sumário executivo da pesquisa. And someone on the staff that I lead. E alguém naquela equipe que eu lidero felt like a grunt. Se sentia como um pau-mandado. This was devastating to me. Isso me fez muito mal, pessoal. I'm a Christian. Eu sou um cristão. I read the Bible and try to obey it. Eu leio a Bíblia e tento obedecer a Bíblia. And the Bible says that God treasures people. E a Bíblia diz que Deus tem as pessoas como algo muito especial. And I'm treating someone that God treasures like he is a grunt. E eu estou tratando alguém que Deus tem como tão precioso como um pau-mandado qualquer. I actually physically got on my knees. E eu de verdade me ajoelhei naquele momento. I told God I was sorry. E eu disse, Deus, me perdoe. I assembled my executive team the next day. Eu juntei a minha equipe no próximo dia. And I said, we are going to fix this culture. E eu disse, a gente vai consertar a cultura dessa organização. And we have spent 7 years transforming our culture. E faz 7 anos que nós estamos nesse trabalho de transformação da nossa cultura. It's been one of the most rewarding things I've done in 40 years of leadership. Em 40 anos de liderança tem sido uma das coisas mais fascinantes que eu fiz. And I would ask that all of you would learn from my mistake. E eu peço que vocês aprendam dos meus erros. To be very careful how you treat the people you lead. Que vocês sejam muito cuidadosos da forma como vocês tratam aqueles que lideram. Make sure nobody feels like a grunt. Que ninguém que você lidere se sinta como um pau-mandado. Recently, our culture was
rewarded or awarded one of the highest awards in all of industry about a healthy workplace. Recentemente a gente ganhou um prêmio na organização que eu dirijo de uma das organizações mais saudáveis do nosso setor. This was very satisfying to me. E isso foi muito alegre para mim. And maybe some of you would like to know practically how you can take a culture and make it healthy. E talvez alguns de vocês estão pensando como é que você pode fazer uma cultura ficar saudável. Let me give you 5 practical steps. Quero te dar 5 passos práticos aqui hoje. First, Primeira coisa, use an outside objective firm to survey how healthy your culture is. use uma empresa externa, uma organização externa para avaliar a cultura da sua organização. And don't be afraid of the truth if the truth hurts. E não tenha medo da verdade se a verdade for doer. Second, own this from the very top. Segunda coisa é que as pessoas, os líderes de cima, tomem a decisão de fazer isso acontecer. Your team or your culture will only ever be as healthy as you, the senior leaders, want it to be. A sua cultura ou a sua equipe só vai ser tão saudável quanto você quiser que ela seja. If your culture or team is going to get healthier, it's because those at the top want it to be so. Se a sua organização for ser saudável, é porque as pessoas que dirigem essa organização tomaram essa decisão. The third commitment we made was to get serious about training everyone who manages people. Terceiro compromisso que a gente fez foi treinar cada pessoa que lidera alguém na nossa organização. I used to think anybody could manage people. Eu pensava um dia que qualquer pessoa podia dirigir pessoas. I have changed my mind. E eu mudei o meu pensamento. I now believe it should be illegal for some people to manage other Eu people. agora acredito que deveria ser ilegal para certas pessoas dirigirem pessoas. And we do mandatory people management training for all of our managers. Então a gente agora faz treinamentos de gerenciamento de pessoas obrigatórios na nossa organização. Here's a quote that I think would be good for you to hang on to. Existe uma citação aqui que eu acho que você deveria prestar atenção. People join organizations, As pessoas se juntam a organizações, but they leave managers. mas elas deixam os seus gerentes. They join organizations, Elas se juntam a organizações, but if an individual manager makes life difficult for them, they'll leave. mas se um indivíduo que os gerencia tratar mal, for um mau gerente, eles vão deixar essa organização. Some time ago, I met a wonderful man who just quit his job with the Salvation Army. Algum tempo atrás, eu conheci um homem que deixou seu trabalho no Exército da Salvação. The Salvation Army does work like the Red Cross. It's a wonderful organization that serves the needy. O Exército da Salvação é uma ONG que serve muitas pessoas nos Estados Unidos, algo como a Cruz Vermelha que a gente conhece. I said, how could you quit such a wonderful organization? E eu perguntei para ele, como é que você deixou uma organização tão maravilhosa, com uma missão tão bonita? He said that his direct supervisor was a cold, uncaring control freak. Ele disse que o seu supervisor era um doido controlador que maltratava todo mundo. His direct supervisor systematically sucked the joy out of his life. Ele disse que aquele supervisor sistematicamente tirava toda a alegria do seu coração no dia a dia. He said, I had to leave that job to preserve my soul. Eu tinha que deixar aquele trabalho para preservar a minha alma. If you have the wrong people managing people, people will leave great Se organizations. você tiver pessoas erradas gerenciando pessoas na sua organização, você vai perder pessoas importantes ali. The fourth commitment we made was to raise the level of candor in our performance reviews. O quarto compromisso que a gente fez foi de aumentar o cuidado nas avaliações de desempenho. Here's something that's true all over the world. Uma coisa que é verdade ao redor do mundo Every worker who shows up at a job site every day é que cada trabalhador que aparece em qualquer lugar do trabalho ao redor do mundo, every worker secretly wants to know, how am I doing? todo trabalhador quer saber como é que ele está produzindo. Did you notice my work? Você percebeu o meu trabalho? Am I making a contribution? Eu estou contribuindo aqui? Am I adding value? Será que eu estou adicionando valor? It is cruel and unusual punishment
not to answer those questions. É uma coisa muito cruel não responder a essas perguntas de uma pessoa que está se esforçando ali. That's what performance reviews are about. Por isso que a gente faz essas avaliações de performance. You look a worker right in the eye and you talk about their performance. Você olha nos olhos de um trabalhador e fala sobre a performance dele. We use 3 key words. Tem 3 palavras-chave que a gente usa. Start, A primeira é comece, stop, pare and continue. e continue. If there's someone doing something wrong in our organization, we tell them the truth. Se a gente tem alguém fazendo alguma coisa errada na nossa organização, a gente diz a verdade. Michael, your people complain that all your meetings are too long and they're boring. Michael, as pessoas estão reclamando que as suas reuniões são chatas e são muito longas. You have to stop leading boring meetings. Você tem que parar de fazer reuniões que são chatas. We use the word start. A gente usa também a palavra comece. And you have to start mentoring somebody. Ana, você precisa começar a mentorear alguém. We use the word continue. E também a gente usa a palavra continue. We say, Lisa, continue calling out the best of your people. A gente diz, Lisa, continue a desafiar as pessoas que trabalham com você como você tem feito. Paul, your team knows that you treasure every one of them. Paulo, o seu time sabe que você valoriza cada um. Continue treasuring your people. Continue valorizando as suas pessoas ali. Stop, start, continue. Pare, continue, pare, comece e continue. Jack Welch used to be the president of General Electric. O presidente da GE, que se chama Jack Welch, He says, the kindest form of management is the truth. ele diz o seguinte: a forma mais bondosa de liderança é dizer a verdade. And when you start building a truth-filled organization, it's one that can get healthy. E quando você começa a encher uma organização com verdades e falar a verdade às pessoas, Here's the 5th commitment we made. o 5º compromisso que a gente fez foi o seguinte: Resolve relational conflict. Resolva problemas de relacionamento. What most of us do when there's conflict is we look the other way. O que a gente faz na maioria das vezes quando tem um conflito é virar para o outro lado. We hope if we avoid it, maybe somehow people will just start getting along a little better and the problem will go away. E a gente fica naquela expectativa de que se a gente virar as costas, as coisas aqui atrás vão melhorar e vão se resolver. I've learned that relational problems rarely go away on their own. E eu tenho aprendido que problemas relacionais dificilmente se resolvem por si mesmos. They tend to get worse and people get more filled with anger over time. Normalmente o que acontece é que fica pior e as pessoas começam a alimentar uma raiva. So when we sense any relational conflict anywhere in our organization, Então na nossa organização, quando a gente sente qualquer problema de relacionamento, we call an emergency timeout. a gente chama aqui um break para a gente dar atenção àquilo. And we make it feel like an emergency. E a gente faz com que todo mundo saiba que aquilo é uma coisa emergencial. And we say, we've got to sit down and resolve this conflict before it does become a full-blown emergency. Nós precisamos sentar e tratar desse problema de relacionamento antes que se transforme verdadeiramente numa emergência. And we teach each other how to say, I'm sorry to each other. A gente ensina uns aos outros a dizer, me perdoe. And we try to walk in humility. E a gente tenta andar em humildade. So those are the 5 commitments that we made to turn our culture around. Esses são os 5 compromissos que a gente fez para mudar a nossa cultura. And before I move on to my next hard-fought lesson, I want to give you some chilling statistics. E antes da gente passar para a nossa próxima lição aprendida a duras penas, eu quero te dar umas estatísticas difíceis aqui. In the United States, among Christian organizations, Nos Estados Unidos, em organizações cristãs, only 54% of the people in Christian organizations love their job and love going to work. somente 54% das pessoas amam, são verdadeiramente apaixonadas pela organização onde trabalham. Which means almost every other person you see in the hallways of Christian organizations don't like their job, don't like coming to work every day. O que quer dizer que uma em cada 2 pessoas não gosta ou não aprecia o lugar de trabalho. Estamos falando de organização cristãs. To me, that's a tragedy. Para mim isso é uma tragédia. But before you vomit, Mas antes de você vomitar aqui,
In corporations in the United States, também nas corporações seculares nos Estados Unidos, only 30% of the people enjoy their work and love their job. somente 30% das pessoas gostam do seu trabalho, gostam daquilo que fazem. 70% know that there's something wrong with the culture at their job. 70% das pessoas sabem que tem alguma coisa errada com a cultura daquele trabalho, local de trabalho. And they're frustrated because nobody's fixing it. E estão frustrados porque não tem ninguém consertando aquela cultura. That made me feel a little better recently. Mas o que me fez sentir um pouco melhor recentemente We did another survey of our staff. foi que fizemos uma pesquisa lá na nossa equipe de trabalho. 81% of our staff loves their job, loves coming to work. E 81% das pessoas que trabalham com a gente amam estar ali, gostam do que fazem. But Mas that means 19% of the people I still lead isso quer dizer que 19% das pessoas que eu dirijo feel under-challenged, underappreciated. They don't love their job. se sentem subdesafiadas, não se sentem apreciadas, não gostam de onde trabalham. So I still have a lot of work to do. Então eu ainda tenho muito trabalho a fazer. As I told you, I've been going to the same job for 40 years. Como eu te falei, tem 40 anos que eu trabalho no mesmo lugar. And I feel a thrill when I drive onto our church campus and get to do what I do. E quando eu chego no lugar da nossa igreja lá, eu dirijo para lá, eu me sinto muito animado. And I'm not going to be satisfied until 100% of our staff is as thrilled about their job as I am about mine. E eu não vou descansar enquanto 100% da nossa igreja gostar de trabalhar ali, do pessoal que trabalha com a gente. And I hope all you senior leaders have that same determination. E eu espero que você, líder sênior aí, tenha a mesma determinação. That everyone on your team grows to love their culture, love the team, and love their work. Que todo mundo na sua equipe ame a equipe que trabalha, ame o trabalho que faz. Here's my second major lesson. Segunda lição aprendida a duras penas. Leadership, by definition, O liderança, por definição, is relentlessly developmental. é uma coisa incansavelmente que se desenvolve. We know this to be true, leaders. A gente sabe que isso é verdade, líderes. Part of the reason God made us leaders is to develop the next generation of leaders. Parte da razão que Deus nos fez líderes foi para que a gente desenvolva novos líderes. But so often the question just gets, the question becomes how? Mas muitas vezes a pergunta se torna como é que a gente vai fazer isso? Recently, I spent a full day with one of the top human resource directors in the United States. Recentemente eu tive uma reunião com um dos líderes de RH mais importantes dos Estados Unidos. He said, if you really want to develop people, develop leaders, here's 5 ways. E ele disse, se você de verdade quer desenvolver líderes, 5 dicas eu te dou. Number 1, put every leader in a high challenge position. Primeira coisa, coloque cada líder numa posição desafiadora. No boring jobs for leaders that you're trying to develop. Para nenhum líder que você quer desenvolver, você pode dar uma tarefa que seja chata. Challenge them. Desafie eles. Second, assign them to a short-term task force. Segunda coisa, dê uma tarefa de curto prazo para eles. I'm going to talk about that more in just a minute. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Third, give them real-time feedback. Terceira coisa, dê feedback em tempo real para eles. Fourth, provide them with coaching and mentoring. Quarta coisa, dê mentoreamento e coaching para eles. And fifth, put them in classrooms where leadership is taught. E 5, dê aulas, treinamentos, cursos sobre liderança. The one I want to look at for just a few moments under the microscope is short-term task forces. Mas eu quero olhar com vocês aqui no microscópio um pouco mais detalhado a segunda coisa, como dar tarefas de curto prazo. Almost all of you have had the experience of needing to buy a car. Eu imagino que cada um de vocês aqui já deve ter tido a experiência de comprar um carro. In the United States, nobody buys a car unless they can test drive it. Nos Estados Unidos, ninguém compra um carro sem fazer um test drive. And yet in leadership, sometimes we put people into leadership positions and we never test drive their capabilities. Mas na liderança, a gente dá às vezes trabalho de liderança para uma pessoa sem testar a habilidade da pessoa de liderar. So this HR guru that I met with for a full day Então esse guru do RH que eu encontrei com ele said, whenever you're going to put an emerging leader into a senior position,
test drive them. Ele disse, antes de você colocar um líder emergente numa tarefa de líder sênior, teste a pessoa. Make them lead a short-term task force of some kind. Que eles liderem uma força-tarefa, uma tarefa de curto prazo. And then he said, for this to be a true test, E ele disse, para que isso seja uma tarefa verdadeira, success or failure must be possible. você tem que dar a opção de sucesso ou de falha. The emerging leader has to have full authority. O líder emergente tem que ter toda a autoridade. The task must involve real pressure and a real deadline. A tarefa tem que ter um prazo real e uma pressão real. And the end product has to be evaluated by senior leadership. E o produto final tem que ser avaliado por alguém mais experiente. So what you're really doing when you're test driving these leaders Então o que você está fazendo quando você está testando os líderes is you're seeing how resourceful they are. é você está vendo quão capazes esses líderes são. The fancy word for this in the US right now is learning agility. A palavra interessante que estão usando nos Estados Unidos é a agilidade de aprender. You're trying to find out what a leader is going to do when they don't know exactly what to do. Você está tentando descobrir o que aquele líder faria quando ele se depara com uma situação que ele não tem a solução fácil. Some months ago, I was interviewed by a magazine. Alguns meses atrás eu fui entrevistado por uma revista. They said, what most prepared you for the leadership of a complex organization? E eles me perguntaram, o que foi que mais te preparou para liderar uma organização tão complexa como a sua? I said, that's a very easy question for me to answer. E ele disse, eu tenho uma resposta muito fácil para essa pergunta. I had a dad whose mission in life was to make me resourceful. Eu tive um pai que teve como missão de vida me fazer uma pessoa capaz. So I told the journalist, Então eu disse ao jornalista, I said, I went snow skiing one time. First time in my life, I strapped on the boots and the skis and went down a snowy slope. a primeira vez na minha vida que eu fui esquiar numa montanha, I was just a young boy. eu era um jovem, um menino, I mentioned it to my father at the dinner table. e eu disse isso para o meu pai, que eu tinha tentado esquiar. A week later, he told me to pack my bags because he was going to send me off to a ski resort. Uma semana depois desses meus comentários, ele disse, arruma a mala aí que eu vou mandar você para um resort esquiar. The ski resort was 1,200 miles away. E esse resort de esquiar lá estava a 10.000 quilômetros de distância. It had a 12,000-foot mountain. Tinha uma montanha imensa. I had only skied once in my life. E eu só tinha esquiado uma vez na minha vida. I was 11 years old. Eu tinha 11 anos de idade. And he was going to send me all alone for a week. E ele estava me mandando para lá passar uma semana sozinho. On the way to the train station, Quando eu estava chegando ao trem ali para pegar o trem para ir para aquele lugar, I had a few 11-year-old questions for my dad. eu tinha algumas perguntas. Eu só tinha 11 anos de idade, né? Hey, Dad, where is Colorado? E eu disse, meu pai, onde é que fica o Colorado mesmo? How will I know when I get there? Como é que eu vou saber que eu cheguei? How will I find the hotel? Como é que eu vou achar o hotel? How will I get to the ski slope? Como é que eu vou chegar lá na estação de esqui? He gave me the 3-word answer which encapsulated his entire leadership development plan for my life. Ele me deu a resposta de 3 palavras, que era o seu plano de desenvolvimento de liderança para a minha vida. He said, figure it out. Ele disse, dê um jeito. He loved that phrase. Ele gostava muito dessa frase. Figure it out. Ele disse, dê um jeito. Now this was followed by his second favorite phrase, Essa frase foi seguida da sua segunda frase favorita para mim, which was, and don't call me on the telephone. que era, não me ligue. Figure it out Dê um jeito and don't call me. e não me ligue. So when the train stopped in Colorado, 40 miles away from the hotel, Então, quando o trem parou lá no Colorado e estava a 40 milhas do hotel onde eu ia ficar, I had to figure out how to get those 40 miles when you're 11 years old and you can't drive. eu tive que dar um jeito de me virar. Quando você tem 11 anos e não pode dirigir, tem que dar um jeito. And when I got to the hotel, I had to figure out how to get to the ski slope. E quando eu cheguei no hotel, eu tive que dar um jeito de chegar na estação de esqui. And when I got to the top of the mountain, I had to figure out how to get down without killing myself. E quando eu cheguei lá em cima daquela montanha, eu tive que dar um jeito de descer esquiando sem me matar. But I did figure it out. Mas eu dei um jeito. And I never had to call him. E eu nunca liguei para ele. And for the next 10 years of my life,
my father forced me to be in almost impossible situations so I could learn how to be resourceful. E então, nos próximos 10 anos da minha vida, meu pai me expôs a situações muito difíceis para que eu pudesse me tornar capaz. A few weeks ago, I was invited to a training center of one of the most famous corporations in the world. Algumas semanas atrás, eu fui convidado para um centro de treinamento de uma das organizações mais famosas dos Estados Unidos. They spend $1 billion a year training, doing leadership development training for their executives. Eles gastam $1 bilhão por ano no seu investimento em desenvolvimento de liderança. And I was sitting around with all these Harvard guys and Yale and Stanford guys. E eu estava lá sentado com esse pessoal da Universidade de Harvard, de Yale, pessoal famoso. And they said, we have a brand new course that we're teaching all the executives. E ele disse, nós temos um curso novinho que a gente está usando agora com os executivos. I said, what's the name of the course? E eu disse, como é o nome do curso? And they said, it's a really cool name. No one's ever used it. E ele disse, ninguém nunca usou esse nome, é um nome novo, é um nome que a gente inventou. We call it the Figure It Out course. A gente chama ele de o curso Dê um Jeito. I said, my dad taught me that 40 years ago. This isn't cutting edge. Eu disse, 40 anos atrás, meu pai já estava me ensinando esse curso, meu amigo. But when you're putting someone over a task force, Mas quando você está então dando uma tarefa para uma pessoa, they're not going to have all the resources or the knowledge to lead well. aquela pessoa não vai ter todos os recursos necessários para resolver tudo. They're not going to know exactly the right thing to do. Não vão saber a coisa precisa fazer. And you're going to watch if they can figure it out. Mas você vai observar se eles conseguem dar um jeito para resolver. Ou Maybe they'll just quit. eles vão simplesmente deixar aquela tarefa. Or they'll pretend, or they'll fake like they know what they're doing. Ou vão fingir que sabem o que estão fazendo. But you're going to be able to tell in a regular short period of time if someone can figure things out. Mas numa tarefa de curto prazo, você rapidamente consegue observar se a pessoa consegue dar um jeito nas coisas ou não. Gang, you know this. Pessoal, vocês sabem disso. São Paulo is a very complex, sophisticated city. São Paulo é uma cidade muito complexa, sofisticada. The rate of change in São Paulo is breathtaking. E tudo muda muito rápido aqui em São Paulo. And everybody you put in a big new job, E todo mundo que você coloca numa posição ali, num cargo, they're not going to know how to do it right. ninguém vai saber como fazer tudo correto. So you have to figure out if they can figure it out. Então você tem que observar e ver se eles conseguem dar um jeito, se virar, resolver os problemas. That's why you test drive them by putting them in charge of a short-term task force. Por isso que você precisa usar esse processo de dar uma tarefa de curto prazo para testar a habilidade de resolver problemas. Recently, I was going to give someone at our church a huge promotion. Recentemente eu ia dar uma promoção muito importante a uma pessoa na nossa igreja, She was 38 years old and a woman, uma mulher de 38 anos, and this was a big risk I was taking. e isso era um risco importante que eu estava tomando. So I had to figure out if she could figure out her new job. Então eu tive que observar para ver se ela tinha a capacidade de dar um jeito. So I gave her 2 short-term tasks to lead that were very, very difficult. Então eu dei a ela 2 tarefas importantes, muito difíceis de resolver. She handled both of them magnificently. E ela conseguiu resolver os 2 problemas de forma magnífica. She collaborated with other talented people. Ela colaborou com outras pessoas. She showed innovation and determination. Ela mostrou inovação e determinação. When the tasks were done, they were done superbly. E quando as tarefas foram completas, estava tudo excelente. I put her in the new role. Então eu coloquei ela nesse novo cargo. And she has done extraordinarily well. E ela tem feito um excelente trabalho. So again, this second hard-fought lesson, Então a segunda lição difícil de aprender leaders have to be developmental all the time. é que os líderes têm que estar desenvolvendo-se a todo tempo. And the main thing you're looking for is if someone is resourceful. E o que você está procurando em alguém é a capacidade de resolver problemas. Here's the third hard-fought leadership lesson I've learned. Terceira lição aprendida a duras penas. And this is so recent, I've really never spoken about it much and I've never written about it. E essa terceira lição é tão recente na minha vida que eu nunca escrevi sobre ela. I hope you'll be patient with me just for a few moments as I try to explain it. Por favor, tenha paciência comigo enquanto eu tento explicar isso aqui. I told you that I'm a Christian Eu lhe disse que eu sou cristão, and I follow Jesus Christ. eu sigo Jesus,
in one of his teachings in the New Testament, E um dos seus ensinamentos no Novo Testamento, he compares two kinds of leaders. ele compara dois tipos de líderes. Now, he was communicating back in the day when there were a lot of sheep and goats and farm animals around. Naquela época, ele estava comunicando a um povo que conhecia muito gado e tinham pastores, era um ambiente muito pastoril. So, to make his point, he talks about two kinds of leaders of sheep. Então ele fala de dois tipos de líderes ali, de pastores de ovelhas. He says there's two kinds of shepherds out there. Ele disse tem dois tipos de pastores de ovelhas. The first he calls hirelings. O primeiro ele chama de um trabalhador assalariado. He said, here's what you need to know about hirelings. O que você tem que saber sobre um trabalhador assalariado If you hire a hireling to take care of your sheep, é que se ele tiver aquele sentimento de assalariado, they will never really care for your sheep. eles nunca vão se importar verdadeiramente com a ovelha. They have no plans of staying long term. Eles não têm planos de ficar ali no longo prazo. If a better job opens up, they'll jump to it. Se um trabalho melhor aparecer, eles vão para o novo trabalho. If a predator threatens the well-being of the sheep, he will run. E se um animal predador chega para ameaçar as ovelhas, ele vai correr. And then Jesus said, but there's another kind of leader of sheep out there, Mas Jesus disse tem um outro tipo de pastor de ovelhas ali. and he calls them owner types. E ele chama esse tipo de proprietário das ovelhas. And he said, those owner types actually will care for your sheep. O dono de uma ovelha de verdade se preocupa com uma ovelha. They'll get to know them name by name. Eles vão conhecer as suas ovelhas nome a nome. And they have a long-term horizon, a long-term E orientation. eles vão ter uma perspectiva de longo prazo de cuidado daquelas ovelhas. And if a predator comes, the owner type leader will actually lay down their lives to protect the sheep. E o líder de tipo que é um dono da ovelha, ele vai se preocupar com as ovelhas no longo prazo, vai cuidar delas. This is a brilliant observation Jesus was making, Jesus estava fazendo uma observação muito interessante aqui, because he was saying to all of us leaders, porque o que ele estava dizendo para nós líderes when you're going to hire somebody, é que quando você for contratar alguém, or when you're going to promote somebody, ou quando você for promover alguém, you have to discern if they're a hireling type or an owner type. você tem que discernir se a pessoa é de um tipo de trabalhador assalariado ou daquele que toma posse, que trabalha como dono ali. So here's the language I'm using now. A linguagem que eu uso para isso é a seguinte: We need to find leaders with a legacy mindset. a gente precisa achar líderes que têm uma mentalidade de legado. Now, here's a statistic that will stagger you. Uma estatística que você vai achar muito interessante é a seguinte: It used to be that when someone in the United States signed up to work for a company, they would work 20 or 30 years for the same company. no passado, nos Estados Unidos, uma pessoa ia chegar e trabalhar numa empresa, uma média de 20 a 30 anos na mesma empresa. The average tenure of a Fortune 500 company in the United States these days is 4.5 years. Hoje em dia, a média de pessoas que ficam no mesmo emprego é ficar 4 anos e meio somente. People jump from company to company to company. As pessoas vão passando de uma empresa para outra, de uma empresa para outra. And this is starting to happen in churches and in charity organizations E as isso well. também começa a acontecer em igreja e em organizações de caridade. And this kind of keeps me awake at night, E isso me deixa muito preocupado. because it's hard to build a quality organization on the shoulders of people with a short-term mindset. Porque é muito difícil construir uma organização de qualidade baseada em pessoas que estão ali por curto prazo. They just don't care enough. Eles não se importam o suficiente. They know they're not going to be around enough. Eles sabem que não vão ficar ali por muito tempo. They won't sacrifice deeply to make the organization the best it will be. Não vão se sacrificar mesmo para fazer a organização melhorar. So I make no apologies these days. Então eu não me desculpo por isso não. When I'm hiring a new leader or when I'm promoting one, Quando eu estou contratando alguém ou como eu vou promover alguém, I want to know if they're short-termers or long-termers. eu quero saber se é uma pessoa de curto prazo ou de longo prazo. I want to know if they're really going to care for our organization or just use it for their next resume. Eu quero saber se eles vão se preocupar mesmo com a organização ou se estão somente usando ela para crescer. I'm looking for leaders who have what I call a grander vision. Eu estou procurando por líderes que tenham o que eu chamo de uma visão maior.
they run on a different kind of fuel source. Eles se alimentam de um recurso diferente. They're not just in it for themselves. Eles não estão participando daquilo por si mesmos. They believe in the grand vision of the organization, the church, or whatever. Eles acreditam na visão maior que aquela organização tem. And they want to leave something beautiful behind after they've given their lives to an organization. E eles querem ver, quando deixarem para trás o seu trabalho, algo maravilhoso que construíram. Now, our world lost one of these legacy leaders last year. No ano passado, o nosso mundo perdeu um desses líderes de legado. His name was Nelson Mandela. O nome dele foi Nelson Mandela. He was in prison for a quarter century on an island off Cape Town. Ele ficou preso durante 25 anos numa ilha perto de Cape Town. And he was beaten and nearly worked to death because he was trying to end apartheid. Trabalhando até a morte, sofreu muitas agressões ali enquanto preso, tentando acabar com o apartheid na África do Sul. When he was finally released after a quarter century of humiliation, Mas depois que ele saiu da prisão, quase 25 anos sendo humilhado ali, he would have been well justified to say, I'm going to spend the final years of my life living for myself. ele poderia ter dito, sabe de uma, eu vou passar o resto dos anos da minha vida descansando, sem fazer nada. I'm going to try to make as much money as I can. I'm going to try to make a big name for myself. Vou tentar ganhar dinheiro, vou tentar ficar famoso. He made the opposite choice. Mas ele fez uma decisão diferente. He said, I'm going to spend what's left of the rest of my life ending apartheid. Ele falou, eu vou gastar o resto da minha vida trabalhando para acabar com o apartheid na África do Sul. And he ended it. E ele acabou. And history will never forget him. E a história nunca vai se esquecer de Nelson Mandela. Nelson Mandela was a legacy-oriented leader. Nelson Mandela foi um líder que se concentrava em deixar um legado. I met another legacy leader just last year. Ano passado eu encontrei com outro líder de legado. He's the director of one of the largest penitentiaries in the United States. Diretor de uma das maiores penitenciárias dos Estados Unidos. When he took over this penitentiary, it was the most violent and the bloodiest prison in the United States. Quando ele assumiu a diretoria daquela penitenciária, era uma das penitenciárias mais violentas, sanguinárias dos Estados Unidos. 6,000 prisoners, most of them serving life sentences. 6.000 presos ali, a maioria deles servindo prisão perpétua. So this director takes over this prison, Então esse diretor assume aquele cargo, and most leaders would just try not to get killed for the final 20 years of their life. e a maioria dos líderes ia simplesmente tentar ali manter as coisas normais. But not this leader. Mas não esse líder. He wanted to leave a legacy. Ele queria deixar um legado ali. So he engineered a prisoner development program. Então ele desenvolveu um programa de desenvolvimento dos presos naquela penitenciária. And this program helped prisoners earn their way into new levels of dignity and responsibility within the prison. E aquele programa ajudou os presos a crescerem, a construírem dignidade para si mesmos ali enquanto presos. During his 20-year tenure, acts of violence dropped 85%. Durante os seus 20 anos naquela penitenciária, os atos de violência caíram 85%. This director is a Christ follower as well as I am. Esse diretor é um seguidor de Jesus como eu sou. And some of the prisoners came to him and said, "We've become Christians. E alguns dos prisioneiros disseram, nós nos convertemos a Cristo também. We would like to start churches inside the prison." Eles disseram, nós queremos começar igrejas aqui dentro da prisão. He said, "Then you will need proper training." E ele disse, então vocês vão precisar ser treinados para isso. So he got a seminary, a Christian seminary, to provide classes for these inmates that wanted to become pastors. Então ele pegou um seminário cristão, fez uma parceria para que os prisioneiros pudessem ser treinados ali no ministério cristão. Fasten your seatbelts for this. Se prepare para isso. 20 years later, 20 anos depois, there are 271 fully trained, ordained pastors and associate pastors. tem 271 pastores treinados e formados em teologia ali naquela prisão. Dozens of churches have been started inside the prison. Dezenas de igrejas que começaram ali dentro daquela prisão. And hundreds and hundreds and hundreds of prisoners have found faith in Christ. E centenas de prisioneiros que se encontraram com Cristo e mudaram de vida ali. This director learned that I
that I train and coach pastors around the world. E esse diretor ouviu falar do meu trabalho de treinar e mentorear pastores ao redor do mundo. And he said, Hylbels, I challenge you to come into my prison and you train the inmate pastors who are building churches inside these walls. E ele disse, Hylbels, eu te desafio a vir treinar os pastores que estão presos e dirigindo igrejas aqui dentro da penitenciária. So I did. Então eu fui. I spent a day training and coaching pastors who are serving life sentences while they build churches inside the prison. E eu fui e passei o dia servindo aqueles pastores, muitos que estão servindo prisões perpétuas, mas que estão ali servindo igrejas naquela prisão. After we did that, we gathered in a room about this size. Depois disso, a gente se reuniu numa sala parecendo esse tamanho dessa sala aqui. And the director gave these pastors permission to invite 10 or 15 of their top members from inside the prison to a worship gathering. E o diretor deu permissão a eles para convidarem 10, 15 membros das suas igrejas que são dentro da penitenciária para aquele momento ali. I brought a worship team, a music team from my church with me. E eu trouxe um grupo de louvor de música da nossa igreja. And during the music time, I heard an intensity of singing that I had rarely heard anywhere in any church my whole life. E durante aquele momento de música, eu ouvi uma intensidade de cantando, gente cantando com um coração, como eu raramente vi em poucas igrejas no mundo. At one point, I looked over my shoulders at all these prisoners, Olhei para trás e vi todos aqueles prisioneiros ali, and they had their hands raised to God, and tears of gratitude were flowing down their cheeks. eles tinham mãos elevadas a Deus e chorando ali, se quebrantando diante de Deus. And their emotion caught me off guard, and I started bawling like a baby. E as emoções chegaram no meu coração também, comecei a chorar ali com eles. The director of that prison drove me back to the airplane. E o diretor daquela prisão me conduziu de volta para o aeroporto. I put my hands on his shoulders, Eu coloquei a mão nos ombros dele and I said, "You are doing something amazing with your life. e eu disse, você está fazendo uma coisa maravilhosa com a sua vida. You aren't just doing a job, Você não está lá só cumprindo tabela, não. you're leaving a beautiful legacy." Você está deixando um legado na vida daqueles homens. And I said to him, "I still can't get over the singing." E eu ainda não consigo esquecer aquele momento de cântico. He smiled and said these words to me, E ele riu e disse essas palavras para mim. "Forgiven much, Aqueles que são muito perdoados, worship much." adoram muito. Those guys all knew they had done horrible things. Aqueles caras ali sabem que fizeram coisas terríveis. And they had all asked forgiveness from God through Christ. Mas eles pediram perdão a Deus por Cristo Jesus. And they all felt the love of God and the forgiving power of Christ. E eles sentiram o amor de Deus, o perdão de Deus nas suas vidas. And it changed them. E mudou a vida deles. I was just there training the pastors again a few weeks ago. Algumas semanas atrás eu estava lá de novo treinando os pastores lá. And I have a connection with those inmate pastors that's very dear to me. E eu tenho uma conexão muito próxima com aqueles pastores prisioneiros ali. And I had the worship gathering again with those 800 prisoners. E eu tive mais um momento de adoração com aqueles prisioneiros, quase 800 pessoas. And I was filled with emotion again. E eu mais uma vez me emocionei muito. Okay, now leaders, I'm going to come after you now. E agora eu quero falar com você, você que é um líder. So, please listen. Presta atenção aqui. The Bible makes it clear that we get one shot at this thing called life. A Bíblia deixa muito claro que a gente tem uma tentativa de viver nessa coisa que a gente chama de vida. Your gravestone is going to have 2 dates on it. O seu túmulo vai ter 2 datas ali marcadas. There will be your birth date and then there will be your death date. Tem a data do seu nascimento e vai ter ali a data da sua morte. And our lives will be represented by that little dash between those 2 dates. E a sua vida é representada por aquele traço entre aquelas 2 datas. And my question to you is, what are you doing with that dash? E a minha pergunta para você, líder, é o que você está fazendo com aquele traço que é a sua vida? What are you doing with your one and only life? O que você está fazendo com a única vida que você tem? You can live it small, you can live it safe and selfishly, Você pode viver essa vida pequena, você pode viver de forma egoísta,
Or you can choose to give it to a grander vision, Ou você pode se envolver com uma visão maior and you can leave a beautiful legacy behind you. e deixar um legado lindo atrás de você. And I urge you today to consider leaving a legacy. E hoje eu quero lhe pedir para refletir sobre deixar um legado na sua vida. My dad died when he was 52 years old, O meu pai morreu quando ele tinha 52 anos. and he was a dynamic leader. E ele era um líder muito dinâmico. And he built businesses and became very wealthy. E ele se transformou num homem muito rico, construiu muitos negócios. I want to show you a few pictures of what my father left behind as a legacy. Eu quero te mostrar algumas fotos daquilo que meu pai deixou como um legado para a gente. The first is a sailboat, A primeira é um barco à vela. and I think there's a picture of it. Acho que você pode ver aí a foto desse barco. Now, this was once a very expensive custom-built racing yacht. Esse, uma vez, foi um barco customizado, um barco de vela de corrida customizado. And he sailed it across the Atlantic Ocean, and I grew up sailing on that boat. E ele trouxe esse barco da Irlanda para os Estados Unidos e eu cresci navegando nesse barco. We had endless fun as a family with that boat. Como família, a gente se divertiu muito nesse barco aí. But when he died of a heart attack, we knew it was too expensive to maintain, so we sold it. Mas quando ele morreu de um ataque do coração, a gente teve que vender o barco, sabia que não ia ser mais útil. It's been through many owners ever since. E muitos proprietários tiveram esse barco. And recently I saw it in the backyard of a marina, E recentemente eu cheguei e vi no fundo de uma marina. and the marina owner said that if I would take it off the property, he would sell it to me for $1. E o dono daquela marina que estava com esse barco lá no fundo disse: se você simplesmente tirar esse barco daqui, eu lhe vendo ele por $1. A family treasure Imagine, um tesouro da nossa família for $1. por $1. Now contrast that with something else my father left behind. Em contraste com isso, eu quero te mostrar outra coisa que Deus deixou, que o meu pai deixou para a gente. Just before he died, he donated a piece of land to our church. Antes dele morrer, ele doou um pedaço de terra para a nossa igreja. And he said, maybe you could build a Christian camp for young people on it someday. E ele disse: é possível que um dia você possa construir um acampamento cristão nesse terreno aqui que eu vou doar. So we built a camp on a river. Então a gente construiu um acampamento cristão nesse terreno. Thousands of dads from our church spend time with their sons and daughters at that camp. E hoje em dia, milhares de pais da nossa igreja passam finais de semana com seus filhos e filhas ali naquele acampamento. In Chicago, fathers work too much. Em Chicago, os pais trabalham muito. They leave home at 6 in the morning, they get back at 8 at night. Saem de casa às 6 da manhã, voltam 8 da noite. They have sons and daughters and barely know them. Eles têm filhos e filhas e muitas vezes nem veem os seus filhos e And we filhas. send them up to this camp where they can get to know their sons and daughters. E a gente pode mandar os pais com seus filhos para aquele acampamento e passam tempo juntos ali. And families and fathers are transformed at that camp. E as famílias, os pais são transformados naquele tempo com seus filhos. This spring we dedicated a new worship chapel up at the camp. Esse primavera passada a gente acabou de construir e dedicar uma capela nesse acampamento. And dads are going to learn how to sit next to their sons and daughters and worship God in that building. E os pais vão aprender e ensinar seus filhos a adorarem a Deus ali naquela capela. When we drove away from the dedication of that chapel, Quando a gente saiu da dedicação dessa capela lá no acampamento, I thought about my dad. eu me lembrei do meu pai. He left a boat worth $1. Ele deixou um barco que custa agora $1. And he left a tract of land that's transforming families. E ele deixou um pedaço de terra que está transformando famílias. And I'm so glad he made that one legacy play. E eu estou tão feliz que ele tomou aquela decisão de deixar um legado doando aquele terreno. I'm coming after you again now. Eu agora volto para você, queria sua atenção. Are you thinking of a legacy play that you can make with your life? Você tem pensado sobre uma jogada, deixar um legado através da sua vida? Do you want to live for yourself? Ou você quer viver para si mesmo somente? Do you want to give yourself to a higher purpose? Você quer se doar para um propósito maior? Do you want to leave something
beautiful and meaningful left behind your life when that dash is done and the death date goes on your gravestone. Quando você vê aquela data da sua morte ali no seu túmulo, você quer que aquele tracinho entre as duas datas represente o quê? My whole church is praying for this meeting right now. Toda a nossa igreja lá nos Estados Unidos está orando por esse encontro e por vocês agora. They're praying that God would work and stir in your hearts. Eles estão orando para que Deus toque seu coração aí agora. And if you feel God stirring and working in your life, it's probably because He wants you to do something beyond yourself. E se você está sentindo Deus tocar seu coração, é capaz que Ele quer, Deus, que você faça alguma coisa com sentido, deixe um legado na sua vida. Okay. One more lesson before I wrap things up. Última lição aprendida a duras penas para a gente fechar. And this has to do with endurance as a leader. E isso tem a ver com a capacidade de você perseverar como líder. The Bible says, "Blessed are those who persevere through trial." A Bíblia diz, abençoados são aqueles que perseveram no momento de provação, Because afterward, they're going to receive the crown of life. porque depois da provação vão receber a coroa da vida. Now, as satisfying as legacy leaving is, Por mais que deixar um legado seja uma coisa satisfatória para alguém, it does come with a price tag. deixar um legado tem um preço. The grander the vision, the greater the price tag. Quanto maior for a visão que Deus te der, mais caro vai ser esse preço. Now, the single grandest vision ever pursued and achieved on planet Earth was the redemptive mission that Jesus carried out. A maior visão que alguém já teve que tomar conta e se apossar dessa visão foi a visão de Jesus, de vir aqui e dar a sua vida pela redenção das nossas vidas. And the price tag for that vision required the shedding of His blood. E o preço foi dar a sua vida, derramar o seu sangue por nós. So don't be surprised if you're trying to leave a legacy and it gets complicated and difficult. Então não se surpreenda se você está tentando deixar um legado e o preço está sendo alto para você fazer isso. I have been through eras in leadership that just about broke my back. Eu já tive momentos de liderança na minha vida, nessa jornada, que quase me acabaram. And one of the survival strategies that I've learned over the years Mas uma das estratégias de sobrevivência que eu tenho aprendido no decorrer dos anos is that I have to take some time away from my family and away from my church to get alone with God to get my head on straight again. é que eu preciso ter um tempo sozinho, sem a minha igreja, sem a família, para mim, para eu estar com Deus. Because I grew up on that sailboat that you saw, Como você viu naquele barco onde eu cresci, I've always loved the water. eu sempre gostei muito da água. So a while back, I decided to take a ship from New York all the way across the Atlantic Ocean to London. Então, algum tempo atrás, eu decidi tirar um tempo para mim mesmo, e pegar um barco que ia de Nova York até Londres. I took my Bible Eu peguei a minha Bíblia and a prayer journal and a few other books. e um diário de oração e alguns livros. And I wanted to be alone and let God encourage my soul. Eu queria estar sozinho e deixar Deus falar com a minha alma. But something unusual happened on that ocean crossing. Mas quando a gente estava cruzando o oceano, uma coisa interessante aconteceu. Real close to where the Titanic sank in 1912, Pertinho ali onde o Titanic afundou em 1919, the captain gets on the PA system and said we were going to divert course. o capitão disse: a gente vai ter que fazer uma mudança de curso aqui no barco. He said we were going to come to a full stop in the middle of the North Atlantic. Ele disse que no meio do Atlântico Norte a gente ia ter que fazer uma parada completa. Knowing a little bit about boats, I knew this was very out of the ordinary. Já que eu conheço um pouco de barcos, eu estava meio preocupado com o que estava acontecendo ali. I thought it could mean serious trouble of some kind. Eu pensei que poderia estar acontecendo verdadeiramente uma coisa difícil. What we were to learn later is that a young Canadian woman was trying to row a small boat all the way across the ocean. O que a gente aprendeu depois, soube depois, é que o barco tinha parado porque uma jovem canadense estava tentando cruzar o Atlântico num barquinho a remo. This young woman had been on the open ocean for 83 days. Essa jovem
tinha estado ali no oceano por 83 dias. She had been battered by several storms which damaged her rowboat and depleted her supplies. Sofreu naquele barquinho muitas tempestades, 83 dias ali à deriva. She was exhausted, discouraged, and on the very brink of hopelessness. Cansada, desesperada, ali sem ter mais nenhuma visão de como sobreviver. She knew that without some kind of assistance, her grand adventure was going to end badly. Ela sabia que se não a ajuda não chegasse, a aventura dela ia acabar muito mal. Very quick time out. Uma parêntese aqui. Anybody feeling that way here today? Será que tem alguém aqui se sentindo como essa jovem hoje? Exhausted, discouraged, on the brink of hopelessness? Cansado, desencorajado, quase sem esperança. I've been there. Eu já passei por isso também. It's a terrible, terrible feeling. É um sentimento terrível. And it's possible that some of you are there right now. E é capaz que você como líder está nesse momento agora. Anyway, this young Canadian woman, E essa jovem canadense, she grabbed her only remaining radio and she cried help into the radio. ela pegou o seu último rádio e gritou: socorro! She gave her latitude and longitude coordinates. Ela deu a sua coordenada de latitude e de longitude. And she just prayed to God that maybe a random fishing boat would come by before she died. E ela só orou a Deus pedindo que qualquer barco de pesca passando por ali pudesse chegar a salvá-la. Now imagine her surprise when out of the fog bank the Queen Mary II shows up. Mas imagine a surpresa dela quando de repente aparece esse navio transatlântico ali que parou só para ajudar ela. 1,132 feet long. Isso aí é um barco de 3,3 quilômetros de comprimento, 230 feet high. 67 metros de altura. And we stopped for her little rowboat. E a gente parou só para ajudar aquela jovem no barquinho, imagine. And we sent barrels of provision over to her. E a gente mandou ali barris cheios de provisões para ela. We sent some equipment to help her navigate again. Algum equipamento para que ela pudesse consertar o barco. And all of us passengers came out on deck. E todos os passageiros então foram para fora do barco para vê-la. And we all cheered at the loudest we could yell. E todo mundo torcendo para ela, né, motivando ela, gritando. As we pulled away, the young woman held up a sign. E enquanto a gente saía dali, aquela jovem levantou um sinal com a mão. And the sign just said, "Thank you." E o sinal simplesmente dizia obrigado. Just a simple thank you. Simples assim, obrigado. Later on that night, as that Canadian woman was probably drinking champagne and eating steak, Mais tarde, naquela noite, eu imagino que aquela jovem estava tomando um champanhe ali comemorando a ajuda dela recebeu. she had to just shake her head Eu imagino ela balançando a cabeça assim. and say, "All I asked for was a little help." E ela pensando, tudo que eu falei foi pedir ajuda, né? Eu gritei por socorro. And the Queen Mary showed up. E o transatlântico Queen Mary apareceu para me ajudar. So I'm coming to my ending now. Estou chegando para concluir aqui agora. The actual fact of the matter is, O fato é o seguinte: we have a Queen Mary-sized God with limitless power and love. a gente tem um Deus que é maior do que o Queen Mary, o transatlântico Queen Mary. And he loves to help people who are leading people. E esse Deus gosta muito de ajudar as pessoas que estão liderando outras He pessoas. loves helping people who are trying to leave a legacy. Ele quer ajudar pessoas que estão querendo deixar um legado nas suas vidas. He loves helping people who are trying to live for a grander vision. Deus gosta muito de ajudar pessoas que estão querendo servir para uma visão maior. So here's my final words. Então a minha palavra final para você é a seguinte: I am very grateful for those of you who have given yourself to law enforcement. eu estou muito feliz de estar aqui, honrado de estar aqui, porque vocês estão servindo a uma causa muito nobre. It's a worthy endeavor. Que trabalho nobre o trabalho de vocês aqui. Most people don't understand the pressure you endure and the danger that you endure. A maioria das pessoas nem pode imaginar as pressões que vocês vivem, o desafio que vocês vivem. But I want to say thank you for the millions of people who don't take the time or don't understand, but if they really knew, they would join me in thanking you. Mas eu quero dizer muito obrigado a vocês,
em nome dessas milhares de pessoas que às vezes nem imaginam quão difícil é o trabalho de vocês. Muito obrigado. And I respect you so much for wanting to get better as leaders. E eu respeito muito vocês que vocês estão aqui desejando ser líderes melhores. And I respect you so much for coming to an event like this so that you can build better and healthier teams. Respeito vocês que vocês estão aqui tentando construir equipes melhores, mais saudáveis. And so that you can leave behind a beautiful legacy of your life someday. E que você possa deixar com a sua vida um legado bonito, uma coisa valorosa. Thank you for having me. Muito obrigado por me deixar compartilhar com vocês. Blessings. Bênçãos para vocês.